Existem descobertas que mudam a história da humanidade. E existem descobertas que jamais deveriam acontecer. Porque algumas verdades não libertam. Elas despertam coisas. A quase 11 quilômetros abaixo da superfície do oceano, a tripulação do Titan II encarava algo impossível. Uma cidade inteira escondida nas profundezas da Terra. Gigantesca, antiga, silenciosa. Como se estivesse esperando há milhares de anos. E no centro daquela cidade submersa, uma colossal estrutura vermelha brilhava na escuridão. Uma porta parcialmente aberta. Mas o pior não era aquilo. O pior era a voz. Helena. A voz de sua mãe ecoando dentro do submarino. Impossível. Irracional. Aterrorizante. O silêncio tomou conta da cabine. Ninguém conseguia respirar. Rafael olhava fixamente para Helena, tentando entender o que estava acontecendo. Você ouviu isso também? Não ouviu? Helena não respondeu imediatamente. Seu rosto estava completamente pálido. Porque ela reconheceria aquela voz em qualquer lugar. Mesmo depois de 20 anos. Mesmo depois da morte. A voz havia vindo diretamente dos alto-falantes internos do Titan II. Mas nenhum sistema externo estava conectado naquele momento. Não havia transmissão ativa. Não havia sinal detectável. Mesmo assim, alguma coisa estava falando com ela. Então, o submarino sofreu outro impacto, mais forte dessa vez. Os alarmes dispararam imediatamente. Integridade do casco comprometida. Uma nova rachadura surgiu na lateral direita da cabine. Pequena, mas suficiente para espalhar pânico. Porque naquela profundidade, qualquer falha significava destruição instantânea. Helena tentou recuperar o controle. Precisavam decidir rápido. Voltar imediatamente para a superfície ou continuar descendo. Rafael observou os sensores. Estamos muito perto. A estrutura estava apenas algumas centenas de metros abaixo deles agora. E naquele instante, todos perceberam algo perturbador. A cidade não parecia abandonada. Luzes vermelhas piscavam lentamente em diferentes pontos das construções gigantescas. Como se sistemas antigos ainda estivessem funcionando. Como se aquele lugar ainda estivesse vivo. A descida continuou lentamente. O Titan II atravessava a escuridão absoluta enquanto as luzes externas iluminavam parcialmente as construções ao redor. Torres metálicas gigantescas surgiam no vazio. Pontes colossais desapareciam na escuridão. Símbolos estranhos cobriam as estruturas. Nada daquilo parecia humano. A arquitetura era impossível. Ângulos estranhos. Formas que pareciam mudar dependendo da luz. Superfícies negras refletindo o oceano como espelhos. Alguns membros da tripulação começaram a apresentar sinais claros de nervosismo extremo. O operador de sonar tremia incontrolavelmente. Outro técnico não conseguia tirar os olhos da janela, como se estivesse hipnotizado. Então ele falou baixinho. Tem alguém andando lá fora. Todos congelaram. Isso é impossível, Rafael respondeu imediatamente. Mas o homem continuava olhando fixamente para a escuridão. Eu vi. Tem pessoas lá fora. Helena aproximou-se lentamente da janela lateral. Apenas escuridão. Partículas flutuando na água. Silêncio. Até que uma sombra passou rapidamente diante do submarino. Humanoide. Movendo-se entre as estruturas. Desaparecendo logo em seguida. O técnico começou a entrar em pânico. Eles estão vivos. Eles estão vivos. Antes que alguém pudesse responder, os sistemas do Titan II falharam novamente. As luzes se apagaram. O submarino mergulhou na escuridão completa. Então, o som começou. Baixo. Grave. Profundo. O mesmo som da transmissão, mas agora muito mais forte. As paredes metálicas vibravam violentamente. Os instrumentos enlouqueciam. E então, algo respondeu nas profundezas. Um rugido colossal ecoou pelo oceano. Tão poderoso que o casco inteiro do Titan II tremeu. O operador do sonar gritou imediatamente. Movimento abaixo. Uma gigantesca massa estava subindo diretamente em direção ao submarino. Rápido. Grande demais. Muito grande. Os motores foram acionados ao máximo, mas naquele lugar o Titan II parecia minúsculo. Frágil. Helena observou desesperadamente os sensores.
Então viu. A criatura surgiu lentamente diante das luzes externas do submarino. Colossal. Seu corpo desaparecia na escuridão, mas partes dele podiam ser vistas. Pele negra, olhos enormes, estruturas ósseas impossíveis. Parecia antiga, mais antiga do que qualquer coisa viva conhecida pela humanidade. E então, a criatura simplesmente parou diante do Titan II, observando como se estivesse analisando cada pessoa dentro da cabine. O silêncio tornou-se insuportável. Ninguém ousava se mover. Até que algo ainda pior aconteceu. A criatura lentamente se afastou e virou em direção à cidade, como se estivesse guiando o submarino. Helena sentiu um arrepio percorrer seu corpo inteiro, porque começava a parecer que eles não haviam encontrado aquele lugar por acaso. Eles haviam sido levados até ali. O Titan II finalmente alcançou o solo oceânico. 10.935 metros de profundidade. O ponto mais profundo da Terra. Mas aquilo já não parecia mais o planeta Terra. A cidade submersa se estendia até onde as luzes conseguiam alcançar. Gigantesca. Impossível. Silenciosa. E no centro, a estrutura vermelha pulsava lentamente como um coração. Rafael analisava os símbolos detectados nas paredes externas. O sistema de IA do submarino tentava traduzir os padrões. Então, uma frase surgiu parcialmente na tela. Não. Falha. Libertem. Falha novamente. A tripulação trocou olhares nervosos, porque aquilo parecia menos uma cidade e mais um selo. Uma prisão construída para manter alguma coisa trancada. Helena aproximou o Titan II lentamente da gigantesca porta vermelha. Agora era possível enxergar detalhes. A estrutura possuía quilômetros de altura, coberta por símbolos desconhecidos e marcas profundas. Como se alguma coisa gigantesca tivesse tentado sair dali inúmeras vezes. Então, os sensores detectaram energia vindo do interior da estrutura. Ativa, pulsando, esperando. Rafael observou a leitura em silêncio. Tem alguma coisa funcionando lá dentro. O operador de sonar começou a respirar rápido novamente. Estamos sendo observados. Helena olhou imediatamente para os monitores externos e percebeu algo aterrorizante. As criaturas gigantescas continuavam ao redor da cidade. Dezenas delas. Talvez centenas. Mas nenhuma se aproximava da porta, como se tivessem medo dela. Então, a voz retornou, dessa vez muito mais clara. Helena! Todos ouviram. A voz vinha diretamente dos sistemas internos do submarino. Mas agora existia outra coisa junto dela. Sussurros. Centenas deles, como várias pessoas falando ao mesmo tempo. A iluminação interna começou a piscar violentamente. Os símbolos na porta vermelha começaram a brilhar. E então, a estrutura se moveu lentamente. Um ruído metálico colossal ecoou pelas profundezas. A porta estava abrindo. O oceano inteiro pareceu vibrar. As criaturas ao redor começaram a recuar imediatamente. O Titan II quase perdeu estabilidade com o deslocamento da água. E da escuridão absoluta dentro da estrutura, uma luz começou a surgir. Azul. Fraca. Pulsando lentamente. Como um farol antigo despertando depois de milhares de anos. Os sensores do submarino enlouqueceram completamente. Energia absurda detectada. Temperaturas impossíveis. Leituras incompatíveis com qualquer tecnologia humana. Então, Helena viu algo se mover dentro da estrutura. Uma sombra humanoide caminhando lentamente em direção à abertura. Seu coração disparou, porque conforme a figura se aproximava, ela começou a reconhecer o rosto. Era impossível, mas era ela. Sua mãe. Exatamente como desapareceu 20 anos antes, sem envelhecer um único dia. A mulher parou diante da abertura colossal, olhou diretamente para o Titan II e então disse: Vocês não deveriam ter vindo. Naquele instante, algo gigantesco despertou nas profundezas abaixo da cidade. Algo muito maior do que todas as criaturas vistas até agora. O fundo do oceano começou a tremer. Os sensores registraram movimento vindo de baixo da própria estrutura. E então, o sonar simplesmente apagou.
como se alguma coisa colossal tivesse coberto completamente o oceano abaixo deles. Se você está gostando dessa série, curte, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos episódios. Te espero lá.